Para mim, sim. Adora, está a Para pensar. mim, se calhar, não. Não sei. Não sei se é uma boa... Se é um bom espelho Da nossa da sociedade. nossa sociedade. É só isso. Talvez em relação ao primeiro filme mais Do que o segundo. do que o segundo. Realmente, porque não há tanta riqueza daquele género em Portugal. Sim, não é. O primeiro acho que tem mais a ver com uma Com a determinada- nossa sociedade, devido Sim. àquela parte que vocês referiram e bem, a relação entre a Rita Blanco e as próprias filhas, o anular-se a Sim. ela para... Eu acho Sim. que isso, sim, é bastante presente ainda hoje na nossa sociedade. Talvez um bocadinho menos com os pais novos da nossa geração. Sim. Das nossas gerações. Sim, sim. Sim. Portanto, sim. Acho que o segundo, nem tanto. O primeiro, Sim, É um talvez. O segundo eu pergunto-me se não, talvez não descola um sólido. bocadinho daquilo que é a nossa realidade, Realidade. não é? Mas, Há aqui uma coisa que já referimos várias vezes, mais o Daniel, que é o hotel. Este filme foi gravado durante a pandemia, de 2020. Acham que aqui o papel do hotel como espaço físico foi... ou seja, era o que estava disponível para contar a história e ele aproveitou? Ou acham que isto é uma metáfora para algo mais profundo ou maior, aqui de reflexo e do contexto da pandemia em que se vivia e da própria sociedade portuguesa? Eu penso que é uma que, metáfora. havendo pandemia ou não, este filme só faria sentido de ser realizado nesse lugar ou num lugar Idêntico. como esse, sim, porque parece-me que existe aqui uma ausência profunda de um lar, ou seja, elas vivem num hotel. Podem considerar aquilo uma casa, mas aquilo não é um lar. Aquilo é um espaço onde elas sobrevivem a custo. Simplesmente têm um abrigo. Sim, lá está. Aquilo que domina ou está por cima e acaba por influenciar as suas ações é a necessidade do dinheiro e de obter um lucro para poderem continuar a gerir o hotel. Ao longo do primeiro filme são muitos os comentários de exasperação. Quando é que vamos vender isto? Eu vou vender este hotel porque já estou farta disto. Pronto, comentários nessa toada. Parece ser uma... E agora, até, pronto, pegando um pouco atrás no que foi dito, a forma como certos planos são concebidos, criam mesmo aquela ideia de, não só de estagnação, mas de prisão. Parece que aquelas pessoas são prisioneiras. Diz um exemplo. Eu estou-me a referir a planos em que vemos as grades refletidas nos espelhos e as atrizes por trás. Esse tipo de Como planos. naquela, por exemplo, no primeiro filme, o final, em que nós vemos de fora Sim, para dentro. sim. Ok. Pelo menos eu fiquei com a sensação de que aquelas pessoas se sentem presas, estão presas e a morte ou o suicídio final da personagem da Anabela Moreira é como que um grito ou um momento de possível libertação, já que a alma dela, como também está subentendida, está presa ou está confinada a um pequeno animal que também perde-se pelo hotel, não é? Aquela cadela. É um bicho. E está reduzida também a um animal de estimação. Acredito que o facto do filme de ser filmado no hotel é muito importante para conferir essa ideia de capitalismo, relações humanas que estão premiadas por essa necessidade de dinheiro e como isso afeta e acaba por muitas vezes
destruir até a própria humanidade das pessoas. Destruir, se calhar, é um termo forte, mas eu penso... Destruí a humanidade porque tem um hotel. Eu penso que neste caso até é bem aplicado, porque ainda mais no segundo filme vemos ali coisas bastante perversas a acontecer entre... Cocaínas e coisas assim. Não só isso, e sim, um homem que tem relações sexuais com a mãe e com a filha, ou seja, estamos aqui já a descambar para um lado completamente Perverso. amoral e nada ético, não é? E tu, Dona? Eu acho que o hotel fornece o contexto indispensável para aquilo que se quer transmitir com a totalidade dos filmes. Nesse sentido de que realmente o hotel é necessariamente uma espécie de prisão. Ou seja, sobretudo no primeiro filme, se tu reparares, e eu até consigo perceber bem esse contexto em termos de experiência pessoal, quando tu és responsável por um espaço daqueles, como diz o Daniel, e bem, tu não tens um lar, porque tu estás ao trabalho 24 horas por dia, sem cessar. Não há um momento em que tu possas desligar do trabalho, porque vai-te aparecer um hóspede a pedir-te qualquer coisa, a qualquer hora e em qualquer momento. Mesmo durante a noite pode haver problemas, pode haver... Tens que ir resolver. Que tens que ir resolver, portanto, tu nunca desligas. Nunca há um momento em que tu não estejas a trabalhar. E se te reparares, mesmo no primeiro, vê-se muito isso, que é elas a discutirem e a terem aqueles dilemas entre elas e no meio estão a receber pagamentos de contas e a atender no restaurante e a dizer o que é a emenda e não sei o quê, no meio das próprias discussões. Ou seja, nenhum aspecto da tua vida é privado, nem nenhum aspecto pode ser vivido realmente como ele é, ou até com a atenção que deverias dar-lhe. Uma própria discussão é uma coisa que de repente é tão séria e tão importante, mas de repente há coisas que se lhe sobrepõem. E que é esse tal capitalismo, que é, tu tens que manter o hotel a funcionar, não podes dizer ao cliente... Olha, espera aí. Espero que nós Tenho agora que tratar estamos aqui a disto. ter Estamos Estamos agora a ter aqui um dilema e, portanto, não podemos... Portanto, isso sobrepõe-se a tudo. E, portanto, sim, torna-se... É uma prisão absoluta e que, de facto, quase que dá a sensação que, sim, realmente só escapas a isso se te matares ou se te fores embora. Porque, senão, não tens mesmo como quebrar essa necessidade de estar sempre atento e disponível às necessidades dos outros, não é? Portanto, sim, nesse aspecto eu acho que nem consigo imaginar muito bem soluções alternativas que pudessem ser tão eficazes em termos da mensagem que se pretende transmitir. Eu confesso que estes dois foram os primeiros filmes que eu vi do Canijo. Vocês já viram mais? Eu sei, a gente já começou. Vocês conseguem ver alguma marca autoral? Isto existe, esta palavra? Autoral? Sim, sim. Entre estes dois filmes e os restantes deles, para além das atrizes, porque eu fui ver, ele adora a Rita Blanco e a Anabela. Para além das atrizes, o que é que há? Sim. Assim, de forma resumida, que vocês consigam olhar à primeira vista e dizer aquilo é Canijo. Aquilo é... Relações problemáticas entre a mãe e a filha é um tema recorrente Sim. na obra dele. Sim, era o que eu ia dizer. O tipo de... Ele é muito centrado, acho eu, nas figuras femininas. Sim. Podemos dizer que ele tem problemas, Tónio. Mas também queria acrescentar uma coisa que eu acho, em relação à filmografia dele, acho Bruno que Oliveira, este filme 2.0. ficou muito a ganhar com a participação da Leonor Teles como diretor de fotografia. Sim. Acho que, pelo menos, sinto que o filme se eleva a um outro patamar. Mas já sei que esta opinião não é partilhada e que, não querendo insultar Ingmar Bergman, mas isto era um dos objetivos. Podem ter falhado redondamente, mas
para o João Canijo, o filme A Sonata de Outono foi um ponto de partida para este filme. Por acaso o filme até me fez mais lembrar o Lágrimas e Suspiros, mas havia um esforço, houve um esforço coletivo para criar essa ambiência. Agora, se isso foi conseguido ou não, ou se ficou aquém, depois é para cada um responder, não é? Sim. Sim, se encarares Corroboras. como uma... Não, se encararmos como uma tentativa de homenagem, eu, pronto, consigo aceitar essa lógica de procura de colagem a uma imagem do Ingmar Bergman. Sim, fica muito aquém, na minha opinião, embora perceba isso. De resto, sim, ele tem uma filmografia que é muito centralizada nas tensões entre mulheres e em gerações diferentes e tudo mais. Portanto, sim, nota-se uma marca dele, sobretudo no primeiro. O segundo já é um filme um bocadinho mais... Arrastado, eu acho que foi um bocado arrastado. Sim, pronto, o segundo às vezes parece-me que é um bocado... sobraram estas coisas do E primeiro. vamos fazer aqui outro filme. Montar outro filme. Ele dividiu em 3 capítulos, pelos vistos são 3 peças. Espera, há outro de... Não, o segundo filme são 3 segundo está capítulos, dividido. ao brincar com o fogo. ok, Eu sim, dele sim, dá- sim, eu agora eu sei fiquei que um bocado perdida. Sim. E segundo o que ele refere, e segundo os créditos, cada um dessas narrativas é baseada numa peça do Strindberg. Sim, exato. Aí já, pronto, acho assim, Sim. intelectualidade se calhar a mais, mas Exato, um bocadinho. por isso é que este segundo filme para mim não faz... Sentido. Faz sentido, mas... Para mim não fez. Mas não... Não tão... Sim. Daniel, mas eu preferi o primeiro, é isso. pronto, então vai de encontro aqui mais 2 questões. Sim. Para ti como é que tu recomendarias estes filmes a alguém sem dizer do que é que se trata? E para a Dora que pontos positivos, no meio de tudo que a gente adorou, é que tu encontraste? Quem quer ir primeiro? Pronto, como é que eu recomendaria? Vou pegar aqui em coisas nas quais já fui... Sem dizer as atrizes. Já fui refutado, sim, mas para quem quiser aceder... Olha para a câmara e vende o filme. Não vou vender o filme, ele já está mais do que vendido, mas para quem tiver interesse em conhecer cinema português... Não comecem por este? para conhecer um pouco de cinema português e um pouco do que pode ser uma certa dinâmica familiar portuguesa, acho que poderia começar pelo Mal Viver. Poderia muito bem ver o Mal Viver e ficar com uma ideia... E não necessita de ver o segundo. Sim, eu recomendaria o primeiro, não recomendaria o segundo. Dora, quais foram os teus pontos? O segundo é só para quem quiser levar uma tarefa emocional de relações tóxicas e abusivas. Mas acho que Emocional não para é pessoas, só para espectadores que sejam masoquistas ou que tenham tendências voyeurísticas nessa linha. Quais foram os teus... O meu ponto positivo foi o Vasco Palmeirinho de fundo. Sim. Para mim foi o Vasco Palmeirinho. Joker. Ponto positivo, as interpretações que são boas. Tirando isso, estou como o Daniel em termos de se tivesse que sugerir um dos filmes, seria seguramente o primeiro, o Mal Viver. O segundo já me parece um bocadinho mais desnecessário ou uma obra menor. O primeiro tem, de facto, mais profundidade e mais conteúdo, e nem que seja só em termos de trabalho de interpretação, acho que pode valer a pena ver. E é isso. Eu acho que já foi sendo dito ao longo deste episódio,
Que emoções é que os filmes vos transmitiram? Ou foi... Ou emoções ou alguma reflexão que o filme vos tenha deixado e que vocês tenham assim matutado ali um bocadinho, especialmente o Daniel, acredito que te tenha deixado mais a ti de caminho da hora. Para nós que não gostamos da hora, houve alguma... Sentiste alguma frustração ou foi-te indiferente? Assim, que emoções sentiram-se frustradas? Digam, Não, como se fosse a vossa psicóloga. Eu se calhar até vou deixar para o Daniel fechar isto, porque senão não fecha grande coisa. Eu acabei por me perder um bocadinho em determinadas alturas com questões externas à história, não é? Porque de repente estava a pensar num enquadramento que para mim parecia um bocado absurdo, ou porque é que determinada frase ou determinada lógica metida num determinado ponto de filme, portanto, ou porque é que o primeiro filme é todo muito escuro, não há ali luminosidade sequer natural, mesmo no exterior, as cenas de piscina parece que está sempre mau tempo. Parece que vai chover. Exato. E depois no segundo vês que não é? Tens as mesmas cenas com luz. Tipo, se calhar foi está algo sol, portanto, sim, propositado. exato. Portanto, foi propositado. Talvez porque a vista do ponto de vista do serviçal, em que está tudo, nada tem grande cor, não é? Pronto, mas eu acabei por me perder muitas vezes em pormenores externos ao filme e que, portanto, me afastaram da história em si. Portanto, não sinto que seja daqueles filmes em que eu fiquei muito a pensar no conteúdo depois de o ver. A única coisa que eu fiquei a pensar foi nas 4 horas totais que eu perdi da minha vida. Foi a única coisa. Eu acabei de me lembrar agora que existe um outro filme que provavelmente vocês iriam gostar, que faz o mesmo que estes dois tentam fazer, mas faz num único filme, que é o Gosford Park, e é apenas sobre um jantar e tens a facção dos serviçais, lá está as pessoas que estão a trabalhar na casa e o pessoal rico, a classe alta, e depois as dinâmicas que se estabelecem entre eles. E eu acho esse filme maravilhoso e se calhar, pronto, mais bem conseguido do que este. Em relação ao que o filme me fez transmitir, em mim houve um sentimento de reconhecimento e identificação com muito daquilo que acontece no filme, ou por já ter presenciado situações semelhantes, ou por eu próprio, na minha vida pessoal, ter passado por coisas parecidas. Mas aquele sentimento de estagnação é algo que eu já senti e que, de facto, acho que o filme consegue captar muito bem. E depois há ali referências no filme que a mim me dizem bastante, porque estão também ligadas ao meu percurso pessoal. O momento, mas são referências passageiras, mas significativas no meu entendimento. Por exemplo, o momento em que a Rita Blanco está no sofá a ler um livro e percebemos que o livro que ela está a ler é A Paixão Segundo VH, da Clarice Lispector, que também é um livro que remete para uma condição de uma mulher mais velha que se vê ou chega a uma idade em que se sente necessidade de se reencontrar a si mesma. E parece-me que a Rita Blanco... É isso que está a tentar fazer? Sim. Ou o momento em que também surge a discussão e as cabeças estão cortadas, mas temos no canto superior direito a televisão a passar um filme de João César Monteiro, e aí acho que o filme dialoga mais com o cinema de João César Monteiro até do que com o do Manuel de Oliveira, As Bodas de Deus, mas também penso que são as referências que ele coloca são pontos de escape naquela prisão, porque as personagens estão a tentar escapar da sua situação e da sua condição, mas não sabem como, e o próprio filme tenta fugir dessa... Não confronta o trauma de frente, acho que mas isto é uma leitura subjetiva, acho que ao cortar as cabeças é uma própria forma também
do autor se desviar de algo que lhe é tão traumático para si, porque já reparei que na filmografia dele ele insiste no mesmo tema de relações parentais entre pais e filhos mal resolvidas. E pronto, é isso que eu Foi tenho a algo dizer. mais pessoal e nós foi algo mais técnico Sim. que nos distraiu da... Tu vais ser o último a votar. Simplesmente sim. porque é para acabar bem. Está bem, está bem. Dora, queres ir primeiro? Sim, pode ser. Força. Ah, Nós agora temos assim aqui um leque de opções. Um leque de escolhas. eu vou dar um 2. A ambos os dois ou só um e o outro? Vou dar um 2 sendo simpática e pronto. Porque senão ao segundo dava 1,5, mas pronto, vou dar um 2 no global. No geral. Pronto. Eu já vou dar um 5 às atrizes. Calma. Calma. Eu acho que mereciam mais, mas mesmo assim continuam excelentes atrizes. E eu não vou ser simpática. Eu vou dar um ao primeiro, porque ainda, ok, consegui ver. O segundo, não há muito a dizer, eu fui alongar enquanto o filme estava a dar de fundo. Um ao primeiro, meio ao segundo. E é isso. E continuo com o meu 5 às atrizes no segundo. E aos atores, neste caso. Nuno? Nuno? Não interessa. Nuno Moço. Lopes. Isso. Pronto, eu vou dar... Ovelha Negra da Família. Vou dar 4 ao primeiro. Acho que está um filme muito bem conseguido e que valeria por si só. Não é. 4,5 também. Sim. Pronto. Já existe, pronto, se o Bergman é uma instituição, não é? E de facto querer comparar ou querer chegar lá não é, pode não estar ao alcance de ninguém. Só pela tentativa da comparação devias dar menos. Mas pronto, valeu o esforço. E vou dar um 3 ao segundo. Porque apesar de tudo... é para aqui. Vou dar um 3 ao segundo, porque apesar de tudo, apesar de toda a tarefa emocional, acho que se retiram muitas pérolas verbais. Ai, tiram-se pérolas, tiram-se. Muitas frases dignas de Adoro serem hoje, encotadas. tenho uma t-shirt interessante. Exato. I speak fluent movie quotes. Qual é o da cadela que eu agora não me consigo lembrar? A cadela tem uma asneira, não sei se estamos aqui num espaço seguro, podes seguro. dizer. Mas Onde é que está? Como é que é é? qualquer coisa, onde é que está a minha alma, aqui está a merda da cadela. Ai, com uma palavra bem portuguesa, terminamos este episódio. Agradeço por estarem desse lado e até à próxima. Não quero ser enganado. O que é que tu queres? Eu acho que tu, sem saber, te estás a apaixonar por Vitorino. É isso mesmo. Não tens pena de mim? Pena de ti, quando tu me estás a torturar? Mamãe é que tinha razão. Nunca me amaste. Não, tu é que nunca me amaste. Vou amar-te até à morte. Está a ver, bêbado? Às vezes temos Estás a falar com ele? falar com ele um bocadinho menos bêbado. Deixa-me em Mas paz. a minha mãe me disse que ele tinha mau aspecto. Deixa-me em paz. Diz Vai à lá. merda. Vai à merda. Deixa-me em paz. Pronto. Não preciso fazer espetáculo. Já percebi que vais ficar aí tipo caranguejo. Para o banho. Alexandre, é para ver de nós. É passar o dia com a tua mulher.